Olá e bem-vindos a um Camarote 21 super especial. Só pelo cenário já dá para imaginar, né? Esse aqui é o Drachenburg, que vocês já vão ver mais de perto. Isso porque o programa de hoje é uma edição especial sobre os castelos e palácios da Alemanha. Tem um castelo entre as águas de Schwerin. As ruínas românticas de Heidelberg. E Neuschwanstein, o cartão postal da Baviera. Um programa que mais parece conto de fadas. O Camarote 21 de hoje leva você a alguns dos castelos e palácios mais encantadores da Alemanha. De norte a sul do país, a nossa equipe visitou várias construções de diferentes períodos históricos, cada uma com um charme bem particular. Aliás, você sabe qual é a diferença entre castelo e palácio? Os castelos, em geral, são estruturas fortificadas. Construídos na Idade Média, eles tinham função bélica, de proteção. Já os palácios são construções suntuosas que serviam apenas de moradia ou tinham função representativa de um governo ou poder. Mas claro que essa diferença não é sempre muito clara, até porque ao longo dos séculos, alguns castelos foram reformados e palácios foram construídos inspirados na arquitetura dos castelos. Esse aqui atrás, por exemplo, é um palácio, mas ele tem o nome promissor de Drachenburg, Castelo do Dragão. O Drachenburg, ou Castelo do Dragão, foi construído no século XIX a pedido de um nobre emergente das redondezas, o barão Stefan von Zarter. Finalizado em tempo recorde, apenas 2 anos, ficou pronto em 1884. O castelo foi batizado com o nome da montanha onde foi erguido. Há séculos acreditava-se que a colina próxima ao castelo era habitada por um dragão, motivo pelo qual ela é chamada de Drachenfels, Rocha do Dragão. O barão nunca chegou a morar no castelo e, após a morte dele, a construção passou por vários donos e instituições, até que em 1973 foi aberto para visitação do público. Desde 1986, o Drachenburg é patrimônio nacional da Alemanha. No entorno do castelo, o Parque Siebengebirge, um dos mais antigos parques naturais da Alemanha, também vale muito a visita. A região é formada por mais de 40 morros e montanhas de origem vulcânica. Uma cidade que inspirou poetas como Goethe e Hölderlin, que virou filme e até musical da Broadway. Não é de hoje que Heidelberg conquista corações. Situada às margens românticas do rio Neckar, a cidade vive repleta de turistas que não dispensam uma visita ao castelo de lá. Heidelberg é um imã de turistas. Cerca de 12 milhões visitam a cidade todos os anos. O famoso poeta alemão Goethe chegou a escrever que, por sua localização e arredores, Heidelberg tinha algo de ideal. A principal atração é o castelo da cidade. Durante séculos, ele foi a sede do Condado Palatino. Quando os franceses invadiram a região no século XVII, a construção foi parcialmente destruída. O local ficou em ruínas até que um conde francês resolveu salvar as estruturas. Assim, a população pôde proteger as ruínas históricas. Hoje, o castelo de Heidelberg é um símbolo do romantismo alemão, tendo inspirado diversos escritores do século XIX. Uma pequena parte do local foi restaurada para receber um museu. Nele, os visitantes podem ter uma ideia de como os nobres viviam. O porão esconde uma atração especial, o grande barril de 220 mil litros de vinho. Mas a verdade é que as ruínas por si só já fascinam os visitantes. A maioria dos turistas vem dos Estados Unidos. A cidade ganhou fama por lá com o musical Old Heidelberg, composto em 1929. Este musical foi o mais encenado nos Estados Unidos desde que a Broadway existe. De repente, todo americano passou a conhecer Heidelberg. Com isso, se eternizou uma imagem romântica da Alemanha, dos estudantes bebendo cerveja, de se estar apaixonado.
o jardim do castelo é usado por moradores e turistas como área de lazer. A área coberta por plantas exóticas, labirintos e grutas sempre encantou os visitantes. E até hoje, a vista do centro histórico impressiona. Entre as principais atrações estão a Igreja do Espírito Santo e a Praça Kornmarkt, com a figura de Nossa Senhora. A estrutura da cidade ainda remonta à Idade Média com ruas estreitas. Heidelberg foi poupada dos bombardeios durante a Segunda Guerra. Um dos marcos da cidade é este macaco de bronze, ao lado da ponte antiga. Dizem que quem o toca acaba voltando a Heidelberg. É a terceira vez que venho e adoro. Se eu puder, vou voltar. Uma cidade muito interessante, com ótima comida e pessoas simpáticas. Um toque de passado com um presente vivo. Uma mistura mágica que, ao longo dos séculos, faz com que muitos acabem se apaixonando por aqui. E do sul ao norte da Alemanha, na cidade de Schwerin, uma construção bem particular se ergue imponente sobre as águas. Uma antiga fortaleza medieval, reformada no século XIX e que hoje é sede de governo. No lago de Schwerin, no norte da Alemanha, uma imponente construção neorrenascentista, a sede do governo estadual de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. A história do castelo de Schwerin começou há mais de 1000 anos, quando uma fortaleza eslava foi construída no local. Mas as formas atuais do castelo surgiram só no século XIX, a pedido dos grão-duques de Mecklemburgo-Schwerin. A construção pomposa era um marco de poder. Esse castelo é especial porque é uma construção do século XIX que incorporou os estilos arquitetônicos da época de forma exemplar. Uma construção que também sempre sinalizou a procedência de uma família nobre, com uma história secular. Dass es sich hier ein Schloss eines Fürstenhauses handelt, das auf eine sehr lange, jahrhundertelange Geschichte zurückblicken kann. No interior do castelo, o Salão do Trono é a atração principal, parte da ostentação de poder do grão-ducado. A nobreza vivia no castelo e, ao lado, mandou construir o prédio administrativo onde hoje trabalha o governador do estado. Logo em frente fica o teatro, que tem uma longa tradição por aqui. Em 1753, a cidade de Schwerin fundou uma academia de artes, considerada a primeira escola de atores da Alemanha. O complexo de edifícios inclui um museu. Os duques eram colecionadores de arte e reuniram aqui alguns de seus tesouros. Hoje, o museu é famoso pela coleção de pinturas holandesas. As primeiras foram adquiridas por Christian Ludwig II no século XVIII. Além do complexo do castelo, o centro histórico também atrai turistas. Nos tempos da Alemanha Oriental, essas casas estavam deterioradas, mas com a reunificação do país, muitas já foram restauradas. O edifício mais alto e mais antigo da cidade é a Catedral. A construção, em estilo gótico, foi inaugurada em 1248. E depois do passeio, nada como relaxar às margens da lagoa Pfaffenteich, bem no centro da cidade. A história entrelaçada com a natureza, o castelo de Schwerin é parada obrigatória no norte da Alemanha. O Palácio Wilhelmshöhe é uma das atrações da cidade de Kassel, na região central da Alemanha. Ele começou a ser construído no ano 1786. Primeiro as laterais e, por fim, a parte central, chamada Corps de Logis.
Na ala central foi construído um pórtico, uma abóbada sustentada por colunas e uma cúpula que lembra o Panteão de Roma. Até então, as alas laterais não eram conectadas com a central, o que foi acontecer apenas no início do século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, a parte central do palácio foi bombardeada e só começou a ser restaurada em 1968. Pouco a pouco, o local foi transformado em um museu de arte. A cúpula não foi reconstruída para não afetar a iluminação do local. Porém, em 1994, o palácio teve de ser fechado por defeitos na construção. E apenas 6 anos depois, no ano 2000, o Palácio Wilhelmshöhe pôde ser reaberto. Atualmente, além de exposições temporárias, o Palácio Wilhelmshöhe abriga a Pinacoteca dos Antigos Mestres, uma coleção de antiguidades, a coleção de artes gráficas e uma biblioteca. Os aposentos originais do palácio estão em exibição na asa sul, chamada Weissenstein. Além de visitar o palácio, não deixe de passear pelos jardins e o famoso Parque da Montanha Wilhelmshöhe. O Palácio Augustusburg fica na cidade de Brühl. Ele começou a ser construído no ano 1725 sobre as ruínas de um velho castelo. As obras levaram mais de 40 anos, sendo finalizadas em 1769. A escadaria rococó do Augustusburg foi desenhada por Balthasar Neumann, famoso construtor dos estilos barroco e rococó. Aliás, o palácio foi reconhecido pela Unesco como a primeira criação notável em estilo rococó na Alemanha. Ele chegou a ser seriamente danificado durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi restaurado após o fim do conflito. Nas proximidades há ainda o Palácio Falkenlust. Construído na primeira metade do século XVIII, ele era utilizado como pavilhão de caça do príncipe eleitor Clemente Augusto da Baviera. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo e logo mais a gente volta. Olá e bem-vindos de volta ao Camarote 21 especial sobre os castelos e palácios da Alemanha. Um programa que parece conto de fadas, mas também tem peso histórico. O castelo de Hambach, por exemplo, é um símbolo da democracia alemã. Foi lá que no século XIX foi hasteada a primeira bandeira em preto, vermelho e dourado. Hoje, as cores da Alemanha. Em meio aos vinhedos da região do Palatinado, no sudoeste da Alemanha, está localizado o castelo de Hambach. Com mais de 900 anos de história, ele é também um marco histórico da democracia alemã. Aqui foi hasteada pela primeira vez na história alemã uma bandeira em preto, vermelho e dourado. Era maio de 1832, um protesto foi realizado durante o festival da cidade. A bandeira original ainda existe, mesmo que as cores já tenham desbotado. Esta é a origem da nossa bandeira, a primeira bandeira em preto, vermelho e dourado. Ela foi hasteada durante o Festival de Hambach, em 1832. Mas ela não era a bandeira da Alemanha. Na época, a Alemanha, como a conhecemos hoje, ainda não existia. E essa era, aliás, uma das principais reivindicações dos manifestantes, uma unificação alemã. A bandeira simbolizava a luta por liberdade de expressão, liberdade de imprensa, democracia e unificação. A bandeira foi carregada da cidade até a Torre do Castelo, onde foi colocada como símbolo de liberdade. Quem for ao castelo hoje em dia pode visitar uma exposição permanente no local e saber mais sobre os eventos em torno do Festival de Hambach. A história é apresentada de forma interativa. Excursões escolares, turistas de todo o mundo. Por ano, cerca de 90 mil pessoas visitam o castelo de Hambach. Uma incursão na história da democracia e do Festival da Cidade, que na época atraiu cerca de 30 mil pessoas. O público do festival pertencia a todas as classes sociais e vinha de várias partes da Alemanha. Também vinha gente da Polônia e da França. Em 2015, o castelo de Hambach foi declarado Patrimônio Cultural Europeu. Construído no século XI, ele serviu durante muito tempo como sede episcopal e passou por diversas reformas ao longo dos séculos.
Aqui vemos claramente diferentes estilos arquitetônicos bem próximos uns dos outros. Estes blocos de pedra, por exemplo, são do século XI e XII. No século XIX, o rei bávaro Maximiliano II queria transformar a construção em um castelo de conto de fadas, mas os planos não se concretizaram. O castelo ficou então em ruínas até 2008, quando o arquiteto suíço Max Dudler finalmente modernizou as estruturas. As lâmpadas no teto simbolizam o céu estrelado que se via antes da restauração. Do castelo é possível ver os vinhedos que marcam a paisagem da região do Palatinado, por onde passa a famosa Rota dos Vinhos. O castelo de Hambach é a dica de turismo para quem quer saber um pouco mais sobre a história da Alemanha. Uma residência de verão, uma colônia de férias que não poderia ter nome mais apropriado, Sanssouci, do francês, sem preocupações. Praticamente um templo do Hakuna Matata. Este é o nome do palácio construído em Potsdam por ordem de Frederico II, o antigo rei da Prússia. O nome em francês já diz, sem preocupação. O Palácio Sanssouci, em Potsdam, a poucos quilômetros da capital alemã, pode não ter muita ostentação, mas é uma das grandes atrações próximas a Berlim. Residência de verão de Frederico II, rei da Prússia, conhecido como Frederico o Grande, o palácio é apenas um dos legados do monarca prussiano. Frederico II ficou encantado com a região durante uma viagem em 1743 e não teve dúvida. Ali deveria surgir o seu novo palácio de verão. O local deveria ter uma longa escadaria, um pequeno castelo e terraços com videiras. Ele fez o esboço e o entregou ao mestre de obras, que não concordou totalmente com os planos. O mestre de obras achava que o castelo precisava de uma base, um pedestal. Assim pareceria mais alto e saltaria mais aos olhos. Mas o rei era rigorosamente contra. Ele queria que tudo ficasse no piso térreo para que ele pudesse sair diretamente para o jardim. A vontade do rei é uma ordem. Com um único andar, rente ao chão, o palácio em estilo rococó ficou com apenas 12 cômodos e foi batizado pelo rei como Weinberghäuschen, algo como Casinha das Videiras. O luxuoso salão de mármore é o único espaço de festas do palácio. O rei não dava grandes bailes no local. Na época, o salão era reservado apenas para homens. Frederico II convidava os principais intelectuais de seu tempo, entre eles Voltaire, o principal nome do iluminismo francês. A biblioteca era um dos locais preferidos do rei. São mais de 2.000 livros, mas nenhum sequer em alemão, idioma que ele não dominava muito bem. A língua falada na corte era o francês. Em cada detalhe, o Sanssouci se mostra com uma imponência sutil, bem diferente de outras construções da época. No século XVIII, esta modéstia deixou as pessoas muito impressionadas. O fato de que o grande herói da guerra vivesse de forma tão simples, e o que mais chamou a atenção é que não havia guardas, os portões geralmente ficavam abertos, dava para olhar através da janela, andar pelo jardim, algo incomum em outras cortes do século XVIII. Talvez fosse possível até espiar Frederico II tocando flauta no palácio. Ele ensaiava todos os dias e chegou a compor sinfonias e outras peças musicais que eram apresentadas em pequenos concertos de câmara. Na flauta ele, o rei, e no cravo Carl Philipp Emanuel Bach, filho de Bach. Frederico II passou quase 40 verões no Sanssouci e tinha o controle de absolutamente tudo. Nunca chegou a ver os chafariz funcionando, no entanto, pois na época não se dominava a técnica. O jardim já era repleto de videiras, mas as uvas não eram usadas na produção de vinho. Frederico II preferia os vinhos da França. E as batatas que ele mandava cultivar nos campos da Prússia para acabar com a fome não eram comidas no castelo. O velho Fritz
como é hoje conhecido, morreu em 1786, mas seu último desejo só foi realizado 200 anos mais tarde. Em 1991, os restos mortais de Frederico II foram enterrados no jardim do palácio ao lado de seus 11 cães, aos pés da tão adorada Casinha das Videiras. Tanto os jardins quanto o Palácio de Sanssouci fazem parte do conjunto arquitetônico-cultural de Potsdam, declarado Patrimônio da Unesco em 1990. E é chegado o momento mais esperado do nosso roteiro, o castelo mais famoso da Alemanha, cartão postal da Baviera e suposta fonte de inspiração de Walt Disney. Bem-vindos ao Neuschwanstein. Ele é o castelo mais famoso da Alemanha e um dos mais visitados da Europa. Estamos falando do Neuschwanstein, conhecido como Castelo de Contos de Fadas. As obras começaram em 1868 a mando do rei Ludwig II, mas a megalomania do monarca quase o levou à falência. Até 1886, ele já havia gasto o dobro do previsto, motivo pelo qual o governo da Baviera resolveu destituí-lo do trono. Ludwig II não chegou a ver o castelo pronto. Ele morreu afogado sob circunstâncias não esclarecidas poucos dias após a destituição. Até hoje, uma das principais atrações turísticas na Alemanha, o Neuschwanstein atrai quase 1,5 milhão de turistas por ano, o que seria um pesadelo para Ludwig II, já que ele não queria visitas do Neuschwanstein. A entrada do público só começou a ser permitida algumas semanas após a morte dele. Com uma área de cerca de 6.000 metros quadrados, a construção assimétrica é formada por vários prédios individuais. A torre mais alta mede 80 metros. O castelo dispõe de tecnologias bem avançadas para o final do século XIX, como um tipo de linha telefônica e um sistema de campainha à bateria para chamar os empregados. O ar quente podia ser canalizado para a calefação e havia também um sistema de água quente para as torneiras. No forno da cozinha, um grill que gira com o calor produzido. Uma das salas mais importantes do castelo é a Sala do Trono. Ludwig II se enxergava como um mediador entre Deus e o povo. Os murais da Sala do Cantor mostram cenas da ópera Parsifal, de Richard Wagner. O monarca tinha admiração pelo compositor. Ludwig II tinha mais de um local de refúgio, ao todo 4 construções: Neuschwanstein, o Castelo Linderhof, a Casa do Rei em Schachen e o Castelo Herrenchiemsee. Neste último dá para ver o fascínio que o monarca bávaro tinha pelo rei francês Luís XIV. Em homenagem ao Rei Sol, ele encomendou um monumento ao seu grande ídolo. Aliás, a ideia era que o Herrenchiemsee fosse uma cópia de Versalhes. No entanto, o castelo de Ludwig II não tinha nenhuma função representativa. Ele morou apenas 10 dias no castelo, sempre sozinho. Os empregados entravam no local apenas para acender as 2.000 velas da Sala do Espelho. As construções do rei Ludwig II eram majestosas, mas a idade chega até mesmo para os castelos de contos de fadas. Entre o ano 2000 e 2013, o castelo Neuschwanstein passou por um intenso trabalho de restauração da fachada que custou cerca de 5 milhões de euros. Se na época da construção do castelo o rei foi criticado pelos gastos, hoje a região da Baviera desfruta dos louros. A região é um dos principais destinos turísticos da Alemanha. Seja pela culinária bávara, pela famosa Oktoberfest ou pelo Zugspitze, o pico mais alto da Alemanha, destino obrigatório para quem pratica esportes de inverno. A Baviera ainda tem outras dezenas de castelos espalhados pela região, mas o Neuschwanstein certamente é o mais famoso deles. Sonho de muitos casais que procuram uma bela paisagem de casamento e inspiração para a indústria cinematográfica.
Estampado em cartões postais e guias turísticos, o Neuschwanstein é a nossa dica de castelo para quem estiver no sul da Alemanha. Esse foi o Camarote 21 especial sobre os castelos e palácios da Alemanha. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Na semana que vem a gente volta. Um abraço e até lá!